Meus amigos, vamos hoje tratar de um outro tema e esse tema está ligado ao direito penal. É sobre a investigação. Vamos ver hoje alguns princípios de investigação. E temos aqui uma obra de um grande magistrado, grande juiz de direito, do professor Adegmar José Ferreira, o intelectual do direito e a organização da cultura. O Dr. Adegmar é professor de diversas disciplinas e especialmente na área do direito. Então eu quero dedicar essa aula a ele, esse grande amigo e jurista nosso aqui das terras do Centro-Oeste, das terras goianas. Temos também uma outra obra do professor Eli Lopes Meirelles, já falei sobre ele aqui. Direito Administrativo Brasileiro. É um livro excelente, uma obra doutrinária que gera paixões, grandes paixões na área do direito administrativo. Bem, o que é investigar? Investigar é ir atrás da verdade, é saber o que realmente aconteceu. A investigação é um braço da justiça, porque sem a investigação, a decisão de um juiz pode não ser tão completa, a sua interpretação pode não ser tão plena. Por isso, é necessário se investigar. E existem vários princípios de investigação. Vamos ver. Primeiro princípio, investigue primeiro e acredite depois. É fundamento do direito. O direito quer provas. Ele quer provas cabais. Provas que não se pode contestar. Prova documental, prova testemunhal, ou seja, a confissão, ou seja, provas para que o direito possa realmente verificar, decidir com a mais pura e cristalina justiça. Investigue primeiro e acredite depois. Para o direito, todos são inocentes até que se prove o contrário. Enquanto não se investiga o fato, não se investiga a causa, o fenômeno, não se pode ter verdadeiramente uma conclusão verdadeira. A mentira sempre será desmascarada, não importa o tempo que isso leve. A mentira sempre vai ser desmascarada. Quanto mais o indivíduo foca na verdade, mais ele percebe que a mentira fica frágil. Até porque uma mentira depende de outra para sobreviver. Princípio da investigação. A mentira sempre será desmascarada. Depende de tempo, da perícia, de quem vai investigar, da época, do momento. Vai depender de alguns fatores. Mas a mentira não tem consistência. Outro princípio, o terceiro, muitas coincidências são coincidências demais para serem somente coincidências. O perito, o investigador, ele não vai acreditar numa coincidência. Ah, foi coincidência passar por ali. Não. Tem uma causa. A coincidência significa o quê? Um fato repetido, um procedimento, um movimento que se repete. Por que esse movimento se repetiu? Qual a causa desse movimento? Qual a causa desse procedimento? Qual a causa desse hábito? Então, muitas coincidências são coincidências demais para serem apenas coincidências. Ou seja, tem alguma coisa por trás desse fato, por trás desse detalhe. Muitas vezes, a verdade é descoberta devido a um pequeno detalhe. Um fio de cabelo, um cordão, um barbante, um detalhe, uma mancha. Por isso que dentro da cena do crime, nada pode ser desconsiderado. Nada, nenhum detalhe.
Outro item. Uma única mentira torna toda a história suspeita. Não importa a quantidade de verdades que a história contenha. Tem 99 verdades. Se tiver uma mentira, essa mentira ela pode prejudicar todas as 99 verdades e dificultar para se tomar uma decisão, para se chegar a uma conclusão. Por isso que o direito, ele valoriza 100% de verdade. Ele não quer, em nenhuma versão dos fatos, ele não quer saber de nenhuma mentira. Um detalhe mentiroso pode complicar a vida da testemunha, pode complicar todo o processo, as provas. Não poderá existir nenhuma mentira. Quem nunca investigou as próprias convicções não merece confiança. É chamada das crises existenciais. Será que aquilo que eu tenho certeza, aquilo que eu confio, aquilo que eu deposito a minha confiança, a minha fé, muitas vezes o indivíduo tem que parar para pensar. Ou seja, desconfiar do próprio conhecimento, da própria certeza, da própria convicção por algum momento. Não é permanecer na incredulidade, não é permanecer na desconfiança, mas é dar a condição de perceber, de observar o outro lado. Nós vimos isso na hermenêutica. Ou seja, a interpretação não pode ser apenas partindo de um ponto de vista. Tem que se também entender outros aspectos, se colocar do outro lado ou de vários lados para que realmente se tenha convicção. Ou seja, muitas vezes da dúvida nasce uma grande fé. Das incertezas surgem grandes certezas. A verdade, outro princípio, sexto, a verdade nunca entrará em contradição, mas a mentira sempre. Quando nós vamos interrogar alguém, inquirir a testemunha, ou seja, nós temos que perceber para fazer um teste a respeito se aquele depoimento está sendo verdadeiro, verídico ou não. Muitas vezes o indivíduo faz uma pergunta, 3, 4, 5 perguntas depois ele faz uma outra semelhante para ver se realmente o depoente não está entrando em contradição. Por isso que é preciso que se entenda que a verdade nunca vai entrar em contradição. Há muitas investigações que são arquivadas, casos concretos arquivados, que eles depois desarquivam 20 anos depois e querem saber daquelas pessoas envolvidas no fato as suas versões. Se houve mentira, as pessoas vão se contradizer. Se existiu verdade, elas não vão, de jeito algum, falhar. Tem aquele ditado que diz, o mentiroso tem que ter boa memória, para que ele não se contradiga diante de uma nova situação, diante de um novo momento, de uma nova circunstância de investigação. Muitas vezes o indivíduo diz uma coisa, 20 anos depois ele diz, não, mas como você disse isso 20 anos atrás e agora está dizendo outra coisa? Porque já se esqueceu, pensou que aquilo ia ficar por aquilo mesmo e pronto. Então, a mentira sempre, em algum momento, vai se contradizer. E aí o investigador tem que tomar cuidado em relação a isso. Contra os fatos não existem argumentos. É o fato. Mas o fato cercado de verdade. Porque tem o fato cercado de mentira, que aí não é fato. Aí é um simulacro. Aí é um teatro. Aí é uma representação. Então, outro princípio da investigação, contra fatos não há argumentos. Por melhor que esse argumento seja bem construído, por melhor que essa retórica seja bem feita, mas os fatos dizem por si só. Se é mesmo verdade, só temos de aceitá-la, pois nada podemos contra a verdade. A verdade é independente. A verdade é independente das próprias partes. Como já dizia o filósofo, toda moeda tem 3 lados.
os dois e a verdade. Então, a verdade, se é mesmo verdade, nada vai mudar. Isso nos lembra na Bíblia, quando Gamaliel, o mestre do apóstolo Paulo de Tarso, disse a ele: se essa obra, ou seja, o cristianismo, as verdades do Cristo, se elas forem de Deus, nada vai poder impedi-la. Se não for, não fica por muito tempo. Então, se é verdade, tem que aceitar. Todos os boatos são mentirosos até ser provado o contrário. Quanta gente difama, calunia, fala mal, sem provas. E muitas vezes, tendo as provas, o indivíduo deve ser misericordioso também, indulgente. Será que eu, no lugar do outro, faria melhor? Ou não faria pior? Todos os boatos são mentirosos e o direito não acredita em boato. O direito quer saber dos fatos, das provas. Ele prefere inocentar um culpado sem provas do que condenar um inocente, se não tiver prova também. Então é melhor não condenar um culpado do que condenar um inocente. A verdade é singular, a mentira é plural, ou seja, a verdade é única. Sim, sim, não, não. A mentira é plural porque precisa de outras mentiras. São várias mentiras para poderem dar uma função, para poderem garantir, sustentar aquela mentira. Duas afirmações contraditórias não podem ser verdade ao mesmo tempo, a não ser que apareça uma terceira unindo ou harmonizando as duas, para evitar a contradição. Ou seja, o indivíduo não pode dizer uma coisa agora e dizer bem diferente depois. A não ser que venha uma terceira coisa. Olha, eu falei isso porque eu estava sendo pressionado por isso, por isso, por isso. Estava sendo coagido. Então vem um outro fator, um terceiro ponto, um terceiro aspecto. Ele disse A, agora diz B, e aí? Isso me lembra, eu já devo ter falado aqui, isso me lembra de um fato lá que aconteceu na Bahia, um grande advogado chamado Raul Chaves. Ele, numa semana, ele foi assistente de acusação, na outra semana, ele foi à defesa. Eu devo ter falado isso quando eu falei em hermenêutica. E aí, na semana seguinte, casos parecidos, o promotor falou: mas doutor Raul, como é que o senhor, a semana passada, foi meu assistente, disse uma coisa diferente, me dando sustentação em casos semelhantes, e agora o senhor está dizendo uma coisa diferente de tudo que o senhor disse antes? E o doutor Raul Chaves, o famoso advogado baiano, disse: a semana passada eu estava errado, agora que eu estou certo. Ou seja, o promotor, o Ministério Público questionou, e ele se saiu dessa forma. Ou seja, eu representava a semana passada o papel de acusador, agora estou executando o papel de defensor. Bem, foi a saída que ele encontrou, porque existia uma contradição. Numa semana diz uma coisa, outra semana diz outra. E ele se justificou pela profissão, pelo seu papel. Mas, no sentido de investigação, duas afirmações contrárias não podem. Ou ele fez ou ele não fez. Ele não pode ter feito em algum momento e desistiu do outro momento. Pode ter desistido, mas ele pode ter feito um momento e não ter feito outro momento, não. Ou fez ou ele não fez. A não ser que tenha um outro fator, um outro caso, uma outra situação que vai gerar uma conclusão. Quando nós estudamos na argumentação jurídica a respeito da lógica paraconsistente, o que é isso? Ele é rico, mas é pobre. Ele é cego, mas ele enxerga. O que significa? Duas afirmativas aparentemente contrárias, mas que têm um fundo, têm um sentido. Ele é cego, mas enxerga. Ou seja, ele não tem a visão, mas ele percebe as coisas. Ele é rico, tem dinheiro, mas é pobre. Não se sente e não é feliz.
Ele é pobre, mas é rico. Ele não tem dinheiro, mas ele tem amizade, ele tem família, ele tem saúde. Então, são os critérios dos valores que podem fazer com que, na lógica paraconsistente, duas afirmativas contrárias, aparentemente, tenham sentido, que vem da interpretação. A superstição e a ignorância escravizam, só a verdade liberta. Isso é muito bíblico. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a verdade é diferente da realidade. Já falamos isso aqui. A realidade é uma e a verdade pode ser outra. A realidade é uma representação teatral e a verdade ali não é uma realidade, não é um fato verdadeiro. Então, a superstição, a ignorância escravizam. Só a verdade liberta. Outra coisa também que escraviza é a dúvida. Mas por quê? Porque tem a ignorância. Outro princípio, 13º. As evidências naturais, ou seja, não forjadas, jamais autenticarão ou apoiarão uma mentira. Ou seja, o que é evidente não adianta. Às vezes a pessoa quer defender uma situação que não tem jeito. O que ele pode fazer? Ele pode até atenuar a pena, mas a mentira nunca vai compuscar, obnubilar, nunca vai sofismar sobre um fato, sobre a verdade. Outro item, nosso último. Enquanto houver uma evidência do contra, o veredito não poderá ser dado. Enquanto o juiz não estiver plenamente convencido, enquanto ele não tiver todas as evidências, ele não pode julgar. Ele precisa de todas as certezas. O veredito vai ser dado diante de todas as evidências. Se tiver uma mínima dúvida, um ponto que ficou obscuro, não está 100%, ele não vai dar o veredito de uma forma. Ele vai dar o veredito de outra forma. De qualquer modo, o veredito, ainda que ele venha com 99 verdades, mas se tiver um ponto que gere dúvida, o magistrado vai ter que deixar aquele ponto e partir para o seguinte. Então, investigar significa pesquisar, significa buscar a verdade dos fatos, na área criminal, na área civil e na área humana. Buscar os fatos em todos os sentidos, no estudo da psicologia, da sociologia, da saúde, ou seja, qual é a verdade. Só se consegue a vacina para determinado tipo de enfermidade se entendermos a verdade sobre aquela enfermidade, sobre aquele vírus, sobre aquela bactéria, sobre o causador daquela doença. Então, investigação é algo instintivo. O ser humano é muito curioso. Desde a infância, as crianças perguntam muito, querem saber a causa, e muitas vezes o adulto não tem muita paciência quando a criança pergunta, indaga. E é no questionamento, princípio básico da filosofia, é no princípio da investigação, da pesquisa, que o indivíduo vai se libertar da ignorância e o direito prima por esse princípio. O direito prima por essa posição. Investigue primeiro e acredite depois. Muito obrigado e até a próxima.